ver a segunda parte do estudo, a importância do louvor na casa de Deus. Embora pareça que, do ponto de vista do que está digitado, não é muito, mas tem coisas importantes a serem faladas hoje, que não vai ser a primeira vez que você vai ouvir, mas elas são muito importantes quando a gente fala de louvor e adoração. Claro que eu vou dar um resumão do que a gente estudou semana passada, por dois motivos: para que os irmãos que não puderam ouvir possam ouvir, né? E ter o sentido de continuidade, e para que fique gravado, que terça-feira passada ficamos gravando, quando eu vi só tinha 6 minutos de estudo, né? E eu gosto que fique gravado, porque tem gente que me justifica que o coração está aqui, mas realmente não puderam vir. O meu propósito é abençoá-los. Obrigado, varão de Deus. Amém, amados? Vamos abrir a Bíblia. Efésios, capítulo 5, 18 a 20. Efésios, capítulo 5, 18 a 20, nos diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Permita-me acrescentar o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós concordamos com a oração que foi feita. Os queridos queiram, por gentileza, tomar assento. A importância do louvor e adoração na casa de Deus. Como nós colocamos na semana passada, importante não é apenas o fato de querer dar um estudo sobre o louvor, ter um teor julgativo, não. O que me moveu a trazer esse tema à nossa amada igreja foi estimular ainda mais o nosso culto, a nossa adoração, e lembrar aos irmãos, que eu creio que os irmãos sabem, como é importante louvar, como é importante adorar, como é bom estar reunidos adorando o nome do Senhor. Culto domingo foi uma bênção? Que culto abençoado domingo, né? Participação de todos os departamentos, os irmãos estavam alegres, louvando, adorando, participando. E quando a gente deu o estudo na terça-feira passada, visava o culto de domingo, né? E a gente tem aqui, como eu dissera na semana passada, Paulo orientando os Efésios o que não é para fazer, o que é para fazer e como fazer. O que não é, o que é e como, né? Está no imperativo negativo, que não é para fazer. Não vos embriagueis com vinho, que não é para fazer. Tudo começa no primeiro gole. Nenhuma embriaguez, ela é direta. Por isso que eu sou sempre adepto, assim como os alcoólatras anônimos, de que o cristão deve evitar o primeiro gole, fugir da aparência do mal. Respeito qualquer pessoa que pense qualquer coisa, mas eu sou o tipo de pastor que acha que crente tem que fugir do álcool. Fugir do álcool. Aliás, uma autoridade máxima de uma nação não pode ficar dizendo com orgulho:
desculpe o subjetivo, pode ficar dizendo com orgulho que não bebe petróleo, mas bebe álcool. Fecha o parênteses. Então, Paulo fala no imperativo negativo, né? Não vos embriagueis, em que há devassidão. Mas o que é para fazer? Enchei-vos do Espírito. Então, o que não é para fazer, não se embriagar com vinho. Mas o que é para fazer? Enchei-vos do Espírito. Pode repetir comigo: enchei-vos do Espírito? É uma admoestação de Paulo para a igreja. Você pode dizer ao seu irmão, se quiser e puder, enchei-vos do Espírito? Vamos lá, diga a ele: enchei-vos do Espírito. Então, o que não é para fazer, o que é para fazer e o como. Aí está no gerúndio várias orientações. Como? 19, 20, 21. Como? Falando, salmodiando, dando, sujeitando. Tudo no gerúndio. O que não é, o que é e como. Falando entre vós. De que maneira? Salmos, que mais? Hinos, cânticos espirituais. Cantando e salmodiando. Cantando, falando, salmodiando. Essa é a maneira de ser cheio do Espírito. Não apenas nas 2 horas do culto, mas uma forma de vida. Amém? Sempre dando graças a Deus por tudo. Não é fácil. Não é fácil. A gente esquece disso às vezes, né? A gente esquece mesmo. Sempre dando graças por tudo a Deus e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se eu conseguir aqui, tenta. A gente vai ver no final essa relação que existe entre o louvar e o sujeitar. Há uma relação direta entre essa questão da autoridade espiritual e a vida de um verdadeiro louvor numa igreja. É por isso que os ministérios de louvor da década de 90 levavam isso muito a sério. Início do ano 2000, os ministérios de louvor se levantaram no Brasil, no mundo, no sentido puro de uma restauração de louvor congregacional, e eram muito vigorosos nessa questão de louvor e autoridade espiritual. Aí a gente viu, irmãos, definições. A gente viu louvor, as 2 principais palavras do grego bíblico, não as únicas, as 2 principais. Ainos, louvor. Eu separei em Mateus 21, 16. Da boca dos pequeninos tiraste perfeito louvor. A maior parte que aparece a palavra louvor é ainos. E euloguel, que é louvo, bendigo. Eulogia é bênção, ok? Bem-aventurança, bem-aventurado é Macários, mas no sentido de querer bem, dedicar o bem, de bênção, né? Eulogia, tá legal? Bem dizer, né? Então, ainos e euloguel. Adoração, as 2 principais palavras no grego bíblico são latreia, que significa adoração, serviço ou culto a Deus, e proscúneo, adoro, prostro-me, em homenagem ou súplica. Tá legal? Em João 4:24, onde nós temos uma passagem muito poderosa, a mais perfeita aula de teologia sistemática, doutrina de Deus e de adoração que Deus deu à mulher samaritana. Jesus falando para a mulher samaritana: Deus é Espírito. Vamos falar bem forte: Deus é Espírito. E é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, porque Deus é Espírito, pneuma, theos, Deus é Espírito, importa que os que o adoram,
o adorem em espírito e em verdade. A palavra aí é proskuneu, é a palavra usada nesse versículo. Ou seja, como Deus é espírito com E maiúsculo, nós devemos adorar em espírito com E minúsculo. Não é assim? Na minha Bíblia está assim, eu creio que na tua também. Deus é espírito, não está maiúsculo? É necessário que os que o adorem em minúsculo, né? Espírito em verdade. A palavra é a mesma no grego, é pneuma, mas o contexto indica que espírito está falando. Deus é espírito, é o espírito, é maiúsculo, e nós devemos adorar em espírito com E minúsculo. Então a adoração perfeita de uma igreja é subproduto da adoração plena, perfeita de cada crente, que deve adorar em espírito. É uma relação do Espírito Santo para o espírito do crente. A adoração começa no espírito, não começa na alma, começa no espírito. O espírito vai para a alma, da alma para o corpo, e o corpo adora, o corpo também adora, de forma alegre. Você pode ser alegre sem ser irreverente, amém? Agora dizer que o corpo nunca adora, então nem a língua, que a língua é corpo. Vai fazer mas já fez som nas cordas vocais. Erguei as mãos ao santuário e bendizer o Senhor. A natureza caída, que é tendente a pecado. Agora, isso aqui pode adorar. Minha mão adora. Glória a Deus! Minhas mãos são erguidas ao santuário. Então, mas é do espírito para espírito. Senão vira mera emoção. Até o glória a Deus tudo. É isso. Tem que ser de espírito para espírito. A gente pode até estimular os irmãos, mas não pode tendenciá-los se você não quer glorificar de forma verdadeira. É importante isso também. Mateus 4,16, isso eu não falei semana passada. As duas palavras são usadas lá no capítulo da tentação. Jesus tentado por Satanás, Jesus vence a tentação, e ele diz assim, Mateus 4, eu coloquei 16, está errado, perdão, é Mateus 4,10, perdoe, eu botei ali no notebook, botei errado, é 4,10. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, irmãos, as duas palavras ali que aparecem são proscúnio e latreia. Ao Senhor teu Deus adorarás, proscúnio, e só a Ele servirás, latreia. Ok? Serviço de culto. Não vou entrar nem na questão da adolia, seria um assunto aqui, iria demorar a peça. E a gente falou que na antiga aliança, o louvor na antiga aliança e na nova aliança, desde o período patriarcal, para que houvesse adoração, duas coisas eram substanciais: altar e sacrifício. Não havia ainda liturgia, não havia ainda religião judaica. É o período dos patriarcas. Não havia ainda sacerdote do ponto de vista de organização religiosa. Havia sacerdote como o homem de Deus, Melquisedeque, né? Mas a religião judaica não havia sido instituída ainda. Mas já tinha o quê? Altar e sacrifício. Altar e sacrifício. Altar e sacrifício. Isso sempre teve. Altar e sacrifício. Veja o período dos patriarcas, tinha altar e sacrifício. Noé, não é? E outros patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Não havia ainda o livro sagrado, mas havia altar e sacrifício. Para que haja louvor e adoração, tem que ter altar e sacrifício. Glória a Deus. Aí entra o período da lei. Agora nós temos sim a religião judaica, com a revelação
Deus dá a Moisés a revelação da lei. Agora tem um livro, porque uma religião tem que ter o seu livro sagrado. Agora é uma religião porque tem um sacerdócio instituído, uma tribo sacerdotal. Agora nós temos religião judaica. Tem sacerdócio, tem livro sagrado, tem liturgia, tem tabernáculo. Mas sabe que também tinha? Altar e sacrifício. Altar e sacrifício. Chega o período de Davi e Salomão. Davi intenciona edificar um templo para Deus, uma casa para Deus. Já havia religião judaica. Deus aceita o propósito. Deus não pediu, mas Deus aceitou. Não dá tempo de ler por causa da hora. A gente leu semana passada, 1 Crônicas 17, 11 e 15. Quando forem cumpridos os teus dias, levantarei de ti a tua descendência. Este lhe edificará uma casa, e eu firmarei o seu reino para sempre. Deus estava dizendo que o seu descendente, o seu filho, edificaria uma casa, e esse reino, essa casa, nessa casa, o reino seria edificado para sempre. E a gente sabe que isso é uma projeção profética. A princípio, Deus estava falando de que filho de Davi que edificaria a casa? Salomão. Mas o reino de Salomão não durou para sempre. O princípio profético, genealógico, sim. Princípio genealógico, mas o reino de Salomão não ficou para sempre. Esse reino para sempre começou a ser prometido em Gênesis 49, quando Jacó está dando bênção aos seus filhos, e ele chega para Judá. Não é primo sacerdotal, ele chega para Judá e fala: o cetro não sairá de Judá, nem o bastão de sua mão, até que chegue aquele a quem de fato pertence. Passaria, até que chegue em Jesus, o descendente de Davi, e este edificou uma casa para sempre. Glória a Deus. E Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que a casa somos nós. 1 Coríntios 3,16, nós somos santuários do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em nós. Glória a Deus, glória a Deus. Tem templo, mas tem altar e tem sacrifício. Na nova aliança com a vinda de Cristo, aí nós temos algo maravilhoso, daquilo que eu acabei de ler para os irmãos. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele revela o pêndulo de transição entre a antiga e a nova aliança. A mulher fala: nossos pais adoraram nesse monte, Gerizim, nós samaritanos, o reino do norte. Mas vocês dizem, judeus, que é em Jerusalém onde está o templo que se deve adorar. Aí Jesus fala: bom, agora eu estou revelando a nova aliança. A hora vem e agora é, ou seja, chegou, revelação da nova aliança. Não foi dada a fariseus, saduceus, doutores da lei, mas aquela mulher. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aí ele revela, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas nós estamos na nova aliança. Será que ainda existe altar e sacrifício? Sim. Não mudou. Continua tendo altar e sacrifício. Altar. Aqui o altar. Sacrifício. Rogo aos teus irmãos pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é culto racional. Isso é louvor e adoração. Glória a Deus. O autor aos Hebreus fala: ofereçamos por ele louvor a Deus, fruto de, o sacrifício a Deus, fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício. Se puder e quiser, diga ao seu irmão: continua valendo o altar e sacrifício. Fale: continua valendo o altar e sacrifício. Pode ser mais de uma pessoa? Continua valendo o altar e sacrifício. Quantos vieram aqui trazer o seu altar e apresentar sacrifício vivo? Não é que o autor aos Hebreus fala? Sacrifício vivo, que é o quê? O fruto de lábios que confessam o seu nome. Quantos podem confessar o nome de Jesus aqui esta noite? Quantos podem glorificar o nome de Jesus esta noite?
contigo que eu falei semana passada. Mateus 21:16, um Salmo 8:2. Abra a tua Bíblia, Mateus 21:16, um Salmo, capítulo 8, versículo 2. Não se importa se você já ouviu boa parte semana passada, sempre tem coisa nova. Segundo, quase que eu preguei isso domingo, mas Deus tocou meu coração, quero que o Rafael pregar. Então não estou com preocupação nenhuma de repetir o que eu estou repetindo de semana passada, até o que o Senhor permitir. E melhor, está sendo gravado que semana passada não foi. Vou conseguir abençoar outros irmãos. Glória a Deus. Mateus 21:16. Vou ler o 15:16. Vendo, porém, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele lhe fizera, e os meninos ou crianças que clamavam no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes: da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. Nós sabemos que essa é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus manda um de seus discípulos pegar a jumenta, colocaram palmeiras no chão, e Jesus vai entrando. E a multidão, começam a aclamar o nome de Jesus, e as crianças se juntam e começam a dizer: Hosana ao filho de Davi, porque a Bíblia precisava se cumprir, e a Bíblia iria se cumprir, e o texto se cumpriu. Eu vou dizer uma coisa: esses camaradas de coração duro, eu não posso falar julgando, não, que a gente tem que pedir a Deus misericórdia para a gente não entrar nessa mesma linha. Tanta coisa maravilhosa que se cumpria. Jesus era o Verbo encarnado, nele a Bíblia se cumpria, porque ele é o próprio Verbo, ele é o autor da palavra, ele é Deus, mas nele as profecias se cumpriam. E essa turma perdeu tanta oportunidade de ver a palavra se cumprindo para glorificar, e o coração endurecia. Nós temos que ter cuidado no culto de nós, não, eu tenho que ter esse cuidado. Deus tem que ter misericórdia de mim, para quem no culto Deus revela coisas tão maravilhosas, eu passo desapercebido disso. Se meu coração estiver fechado, eu perco, irmão. A história pode se repetir. Deus tem coisas maravilhosas esta noite, mas se teu coração estiver fechado, pode passar por você, o teu irmão vai ser edificado, abençoado, e você não. Isso aconteceu com os fariseus, com os doutores da lei, né? Aí, mas vamos aqui à questão. Jesus cita: nunca leste, da boca dos pequeninos e das criancinhas tiraste perfeito louvor. Os teólogos concordam que Jesus está dizendo que se cumpriu o Salmo capítulo 8, versículo 2, vamos para lá, vamos rever isso. Salmo capítulo 8, versículo 2. Salmo capítulo 8, versículo 2. Todas as versões dizem: da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Ou seja, Jesus Cristo diz: nunca lestes, referindo-se a Salmo 8:2, da boca das crianças e dos pequeninos suscitaste perfeito louvor. O Salmo 8:2 diz: da boca das crianças e dos que amamentos suscitaste força. Aí os teólogos dizem: mas Jesus leu o texto baseado na Septuaginta, e a Septuaginta não traz a palavra força, é a questão judeu do Novo Testamento, a transição do Antigo para o Novo. Realmente a Septuaginta é uma tradução grega do Antigo. Então Jesus falou: tiraste perfeito louvor, porque ele baseou-se na Septuaginta. E eu tenho a Septuaginta lá, FV,
E a palavra realmente lá não é força, a palavra é perfeito louvor. A palavra lá é louvor. Isso é fato. Mas outros dizem a palavra lá é força por causa da discussão teológica, as traduções do hebraico, texto maçorético, não sei o que. Mas o que nós temos de fato, vou resumir aqui, é que em Salmos foi canonizado, em todas as versões está canonizada, força a palavra. Então a palavra está certa, amém, amados? A palavra lá está certa, é força. E no Novo Testamento foi canonizado perfeito louvor. Então a palavra lá está certa. Até porque Jesus é o Senhor da palavra. Salmo de Davi. O salmo é de Davi. Davi é filho descendente. Jesus é descendente de Jesus é descendente de Davi, mas é Senhor dele. Aleluia. Lá em Salmo tá: da boca das crianças e dos que amamentam suscitaste força. Salmo. E Mateus, Jesus, nunca leste em Salmo 8, da boca das crianças tirasse perfeito louvor? Aí naquela lei da matemática, você corta os iguais, sobra, sabe o quê? Louvor igual a força, ou força igual a louvor. Sabe o que a gente entende disso? Eu citei semana passada um comentário da Bíblia de Genebra que eu achei maravilhoso. Ele comentando, ele disse: por causa dos louvores a Deus, os frágeis silenciam os fortes. Por isso que em Salmo está assim, ó: da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força. Troca a palavra força por perfeito louvor, foi o que Jesus disse. Da boca das crianças e dos que amamentam tiraste perfeito louvor, por causa dos teus adversários, para fazer-te calar o inimigo e o vingador. Louvor é igual a força na casa de Deus. Louvor é igual a força na tua vida. Louvor, irmão, isso aqui é profético, não é profético porque é emocional, não. É profético porque é revelação da palavra. E revelação profunda da palavra, de antigo com novo. Louvor igual a força. Louvor igual a força para a tua vida. Louvor igual a força para a igreja. Louvor igual a força na tua casa. Quantas vezes no teu lar, no meio da prova, você botou um hino e a coisa mudou? Quem teve já testemunho assim? Quantas vezes teu coração quebrantado, entristecido, e você coloca um louvor ungido, abençoado, e aquilo trouxe força para a tua vida? A congregação reunida louvando o nome do Senhor, até porque quando você louva, o gás carbônico da contenda, da discórdia, da murmuração fica do lado de fora, e aqui a igreja louva, enaltece, glorifica o nome do Senhor. E não deixa essa glória passar, não, irmão. Tem glória aqui esta noite? Glória a Deus pronunciada, glória a Deus cantada. Louvor é força. Fala ao seu irmão, louvor é força. Glória a Deus. Não esqueça da tríade. Qual é a tríade? Lembra semana passada? Exatamente. Qual é? Melhorou. Vamos lá? Essas três andam juntas. Salmo capítulo 22, versículo 3. Também de Davi: contudo tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Tem versão que diz entronizado entre os louvores de Israel. Trono, santidade, louvor. Tu és santo, santidade. Entronizado, trono, entre os louvores. Tem várias passagens que dizem isso. Eu não tenho tempo de ler. Salmo 93, o Senhor reina. O último versículo: a santidade convém à tua casa. O Senhor reina onde está santo.
O Senhor reina onde está santo. O Senhor reina onde está santidade. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os anjos cantavam. Está aí, trono, santidade, louvor. Nossa, é a realidade. Se queiramos que o Senhor reine neste lugar, louvor e santidade, Deus não vai abrir mão do conceito da sua palavra, amém? Louvor e santidade nesse lugar. Aí o Senhor estará reinando aqui. Aí poderemos cantar: há um doce espírito aqui. O Senhor reina onde há louvor e santidade. Glória a Deus, irmãos. Isso aqui não é mero conhecimento que eu quero passar, não. Nosso desejo é vida para essa igreja, a começar em mim e que se espalhe em todos nós. O trono de Deus não é algo estático. Deus estabelece o seu trono onde há santidade e o seu nome seja verdadeiramente louvado. O Salmo 150 eu já falei semana passada. Não dá para a gente repetir tudo, mas existem 4 princípios no Salmo 150, porque o Salmo 150 já é em si mesmo, o Salmo, uma obrigação. Porque no Salmo 150 nós temos o aquém do louvor, o onde do louvor, o porquê do louvor e o como ou extensão do louvor. Tudo isso no Salmo 150. Aquém do louvor, louvai ao Senhor. É o aquém. Somente aí, louvai ao Senhor, acabou. Aqui só o Senhor tem que ser louvado. Salmo 150, louvai ao Senhor. O onde do louvor, louvai a Deus. Louvai a Deus. É o onde. Onde? No seu santuário. Local consagrado, mas no Novo Testamento, no seu santuário. Nós somos santuários, amém? Louvai a Deus no seu santuário. Então, o aquém do louvor, o onde do louvor, no seu santuário. O porquê? Porque Ele é e porque Ele fez. Versículo 2: louvai-o pelos seus atos que Ele faz. Louvai-o conforme a excelência. Eu disse semana passada, o sentido aqui do salmo é: contemple a majestade e adore. Louve conforme a excelência da sua grandeza, mesmo que não fizesse. Só a excelência, a sua majestade, a majestade do Deus Eloá, Deus Elohim, só a majestade de Deus o faz digno de ser adorado. Deus é Deus em si mesmo, e por ser Deus já é digno de adoração. O porquê? Porque Ele faz e porque Ele é. E por último, o como, extensão. Aí louvai o som de trombeta, com saltério, com harpa, com instrumentos de corda, guitarra, contrabaixo. Amém? Com símbolos sonoros. Com símbolos. Alto-sonante. Mas que é o lugar da gente, tá, Júlia? A linguagem do cidadão dos céus. Nós sabemos que somos povo de Deus. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Eu vou falar isso rapidinho, você lê em casa depois. Nós somos um povo. Pedro fala que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é povo de Deus aí? Eu sou povo de Deus. Nós somos povo. Todo povo tem pelo menos 3
Para ser povo tem que ser nós não somos sem terra, nós temos uma pátria. Se somos, nós somos peregrinos, não nômades. Somos peregrinos, somos embaixadores, certo? A Bíblia não fala que somos embaixadores? Se somos embaixadores, que nós somos povo. Nós temos dupla cidadania: cidadão brasileiro, e como cidadão brasileiro tem deveres e direitos, como cidadão tem direitos e opiniões e direito a elas, e eu tenho o direito de expressar valores, defender valores, mas sou cidadão do céu. A minha pátria está no céu. Todo cidadão tem primeiro uma pátria, uma terra, Filipenses 3:20, mas a nossa pátria está no céu, onde aguardamos um Salvador, o Senhor que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Então nós temos uma pátria, todo povo tem uma pátria, a sua pátria é o céu. Segundo, todo povo tem uma veste, e nós temos uma vestimenta. Apocalipse capítulo 19, 7-9, lá é dito que as bodas do Cordeiro são chegadas, e foi permitida a noiva vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Todo povo tem uma pátria, nossa pátria está nos céus, Filipenses 3:20. Toda pátria tem uma veste, e como noiva do Cordeiro, nós temos uma vestimenta, e vamos estar assim nas bodas, vestir-se de linho fino, branco, resplandecente, puro. Isso fala da nossa santificação. E terceiro, todo povo tem uma língua, e eu fecho aqui no estudo. Todo povo tem uma pátria, todo povo tem uma veste, todo povo tem uma língua. O norte-americano já falou, vocês já sabem de cor. O norte-americano fala o inglês. Quem é da França fala o francês. O brasileiro fala o português. E o cidadão do céu fala o louvez. Essa é a língua do crente. Essa é a língua do crente. Vou fazer igual o pastor Maurício, ele fala 3 vezes. Essa é a língua do crente. Qual é a tua língua? Louvez. Qual é a língua do mundo? Murmureis. Irmãos, Deus tenha misericórdia de mim, para que eu não faça cursinho de murmureis. Tem gente que aprende com uma facilidade, se duvidar pega até sotaque. Nossa língua é louvez, irmãos. Quando eu falo aqui, diante de Deus, eu não estou querendo me colocar numa posição superior, eu estou falando primeiro para mim, para que eu não faça cursinho de murmureis e esqueça que eu tenho uma outra língua, que é o louvez. A Bíblia fala no Salmo 34: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Abra a tua Bíblia em Efésios rapidamente, por favor. Carta aos Efésios, capítulo 4. Olha o perigo do murmureis. Não saia, 4:29. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre o quê? Graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O 30, eu tenho que falar isso, vai passar um pouquinho, eu vou falar, não demora não. O 30 diz que nós não devemos entristecer o Espírito, só que o 29 e 31 fala do murmureis. O 29 fala: não sai da vossa boca a palavra torpe. Aí o 30 fala: não entristeçais o Espírito. Quer dizer que quando sai da minha boca a palavra torpe, eu estou entristecendo o Espírito. 31, toda amargura.
A gente já entra no culto amargurado. Fica no culto amargurado. Se eu ficar assim, eu estou errado, eu tenho que entristecer o Espírito. O irmão está cantando alegre, a gente amargurado. Está pregando, está amargurado. Se a palavra do pastor foi legal, mas se for exortação, está amargurado. Se o pastor fala pouco, fala muito pouquinho. Tem pouquinho. Não fala muito. 1 hora. Sempre, quem quer murmurar, sempre vai achar motivo. Essa gravata está assim, está muito certinho. Se é torta, está muito tortinho. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. Há um oposto aqui entre gritaria e malícia. E malícia tem a ver com a murmuração. A gritaria ela faz barulho, mas a malícia não, ela é silenciosa. Uma murmuração, murmurar é falar baixinho. Ela é até mais nociva. Porque a gritaria você já identificou. A malícia não. Vamos saber. Fala por 30. Quando vê, a igreja está dividida. Que em nome de Jesus, se não concorda, dá o teu joelho. Se não concorda, vai, meu irmão, fale comigo. Se não concorda comigo, venha falar comigo. Se tiver alguma coisa, eu falo com o irmão. Mas em nome de Jesus, não abramos de brecha para que Satanás ministre gás carbônico na igreja. E cuidado que às vezes vem com pseudo-espiritualidade, mas vestido de murmuração, vestido de contenda, vestido de laço. O sangue de Jesus tem poder, porque essa é uma igreja que louva, que adora ao Senhor na beleza da sua santidade. Capítulo 5, 3 e 4. Mas a prostituição, toda impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes com ações. Mais uma vez a palavra graça é dita. Eu não tenho tempo mais, mas vamos para o louvez para a gente terminar no louvez. Vamos para o louvez, Efésios 5, a passagem que nós escolhemos hoje, 19 a 21. Falando entre vós, como? Com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus e o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, que é uma relação direta entre a doutrina da sujeição, da autoridade e o louvor e a adoração. Eu não tenho tempo, quem sabe vai ser um dia que eu fale só isso. É um estudo muito profundo, uma relação direta entre o ministério de louvor, o louvor a Deus. Por isso que eu sempre lembro a equipe de louvor, que não parta nunca de que ministre o louvor congregacional qualquer forma de discórdia, qualquer forma de murmuração, qualquer forma de contenda. Quem puxa o louvor tem que ser canal da ação de graça de Deus na igreja. E eu tenho isso aqui em Apocalipse, você vai ler depois. Você percebe que em Apocalipse capítulo 4 você tem os 24 anciãos e os 4 seres viventes, e eles começam a adorar a Deus. Eu não tenho de cabeça a todas as frases que eles falam, é uma adoração muito linda, que esses 4 seres viventes, eles ministram ao Senhor, adorando o nome do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que vive pelos séculos dos séculos. Aleluia. Só que quando eles adoram, como é tudo, repita comigo, tudo começa nos 4 seres viventes.
e com os pés do trono. Como que dizendo, quando os 4 seres viventes louvam, eles dizem: nós não somos dignos dessa coroa. É o que está sentado no trono e ao cordeiro. Ele é digno de receber a adoração. Os 4 seres viventes vai para os 24 anciãos, mas o clima vai melhorando, porque chega no capítulo 5, nós temos miríades de miríades, milhares de anjos também louvando agora. Agora não são mais só 4 seres viventes, são 4 seres viventes, são 24 anciãos e milhares e miríades de anjos. E a coisa aumenta mais, porque percebe-se que toda criatura que é no céu, na terra e debaixo da terra adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Sabe por quê? Louvor faz bem, louvor contagia, louvor alegra, louvor atrai a santidade, louvor atrai a presença de Deus, irmão. Por isso quem ministra cântico, quem rege grupo, quem toca instrumento, quem ministra louvor na casa de Deus, não pode ser canal de murmureio, de contenda, de discórdia. Tem que ser canal de louvor e adoração. Que a DCM entenda isso em nome de Jesus. A nossa língua é o louvez. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração pelos séculos dos séculos, para todos sempre, porque só Tu és digno de receber a glória e a honra. Permita-nos Te adorar em espírito e em verdade. Não somos dignos, não sou digno por mim mesmo. É a Tua graça que me sustenta, é a Tua graça que nos sustenta e faz-nos canais dela. Que cada um de nós sejamos canais da Tua graça, para a honra e glória do nome de Jesus. E toda a igreja diga comigo: amém. Enquanto a igreja, eu peço os obreiros, por gentileza, os obreiros de púlpito, presbíteros, evangelistas, pastor e missionária, subir ao púlpito.